Historicamente, a gente pode afirmar que Mauá, na verdade, era uma área circunscrita a pelo menos 3 fazendas. A Fazenda Oratório, a Fazenda do Capitão João e a Fazenda Bocaina, cuja sede hoje é o Museu Barão de Mauá. Mauá foi denominada Caguaçu, que significa terras elevadas em áreas alagadas. Posteriormente, Pilar, em referência à igreja Nossa Senhora do Pilar, porque tudo aqui era um povoado ligado a Santo André. E mais tarde, Mauá, em homenagem ao Barão e Visconde de Mauá, que é a mesma pessoa. O Irineu Evangelista de Souza, na verdade, na época de Dom Pedro II, recebeu 2 títulos. O de Barão, por introduzir a ferrovia no Brasil, e o de Visconde por ligar a capital, a então capital do Brasil, Rio de Janeiro, a Londres por meio do telégrafo submarino. Então, a cidade de Mauá homenageia o seu patrono, o Irineu Evangelista de Souza, com esse nome, deixando de ser Pilar. Aqui, na verdade, era trânsito dos comerciantes de São Paulo que se utilizavam do Porto de Santos para a entrada de mercadorias e para exportação também. Mais tarde, então, esses caminhos foram utilizados pela ferrovia e pela rodovia. Com o passar do tempo, a ferrovia se tornou importante para o deslocamento da população trabalhadora. É um caminho que já tivera sido utilizado pelos índios, que é chamada Trilha dos Tupiniquins, que alcançaria, segundo estudos, até os Incas no Peru. O rio Tamanduateí, ele servia, na época das fazendas, de escoamento de produção. Por exemplo, em São Caetano havia a fazenda dos beneditinos. Ali, toda a produção, toda a ocupação foi através do rio Tamanduateí. Então, é um que interliga as cidades. O crescimento da cidade, o processo de loteamento, foi exatamente com aquelas fazendas sendo loteadas e transformadas em bairro. Isso já no início do século XX, quer dizer, 1910, 1920. Posteriormente, com o estabelecimento das indústrias no ABC, aqui se tornou uma área de ocupação urbana, devido ao baixo preço do terreno oferecido, e os operários, então, que iriam trabalhar nessas indústrias, começaram a se fixar nos bairros e daí a ocupação urbana da cidade. Por volta de 1950, estabeleceram-se várias indústrias de porcelana em Mauá. Mauá ficou conhecida como a capital nacional da porcelana. Nós exportávamos produtos de porcelana para o mundo, inclusive para as embaixadas do Brasil em vários locais internacionais, em vários países. Por quê? Foi um conjunto de fatores. Por exemplo, fácil o trânsito de mercadorias, a concentração de da matéria-prima para a porcelana e a mão de obra que começou a se estabelecer. Nós tivemos aqui imigrantes japoneses que trouxeram essa cultura da porcelana. Inclusive é bom frisar que Mauá recebeu a primeira fábrica de ouro líquido no Brasil. E para que servia esse ouro líquido? Para justamente confeccionar a borda da porcelana. Antes do período da porcelana, houve a extração do granito Mauá, muito rico aqui na região. Esse granito Mauá foi utilizado na escadaria do Pacaembu, na escadaria da Igreja da Sé, no monumento às bandeiras, no Ibirapuera e no obelisco também. Hoje nós temos só resquícios remanescentes dessas pedreiras. Hoje não há uma extração de pedra como houve naquela época. Essa é uma casa bandeirista ou colonial paulista. Então, o que significa isso? É uma casa da época dos bandeirantes. Já tem cerca de 250 anos e cuja técnica de construção é a taipa de pilão, isso é, pranchas de madeira colocadas e em seu interior barro. Então as paredes têm cerca de 60 centímetros. Fora
a sede da grande fazenda Bocaina. E com o tempo, essa fazenda Bocaina foi sendo loteada e a casa, então, é o único remanescente da fazenda. Na década de 80, se tornou o Museu Barão de Mauá, em homenagem ao Barão de Mauá. Essa capela é uma obra única, inclusive no Brasil. Ela é feita já objeto de vários temas de trabalhos escolares, de faculdade, doutorados e tudo, de teses, porque o próprio diretor do MASP considerou a Capela de Mauá como a Sistina brasileira, pelos afrescos murais que são únicos dentro de uma capela desse estilo. Ele conseguiu o abrigo dos padres aqui em troca da pintura. Ele faria a pintura em troca de abrigo e alimentação. E nesses 2, 3 anos que ele fez a pintura da capela, ele fez basicamente a troca com luz e velas, né? Andaimes de madeira montados, trabalhando deitado em cima do andaime. E depois que ele voltou para a Europa é que ele ficou famoso. Ele acabou sendo reconhecido internacionalmente. Hoje é um dos artistas sacros mais famosos, né, já falecido, mas é reconhecidamente um dos artistas sacros mais famosos do mundo. Ele pegou a Bíblia e foi fazendo as passagens diversas, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, nesse afresco aqui, ele fez a construção da Torre de Babel. E ele, nesse afresco, ele colocou aviões e colocou um guindaste moderno em protesto contra a guerra que estava acontecendo na Europa. Aqui, por exemplo, ele coloca o demônio saindo do fundo da terra, junto com a imagem do Cordeiro de Deus. E isso foi, na época, criou um mal-estar, né, com os padres que queriam que ele apagasse essas passagens do mural, e ele falou que ele não apagaria. Ele coloca aqui, então, nesse afresco, a descida, a retirada de Cristo da cruz, ao mesmo tempo que em frente ele já coloca a ascensão de Cristo, da ressurreição. E com isso ele conta quase toda a história do Antigo Testamento, né? Aqui é uma dúvida do porquê que ele acabou fazendo as pinturas na sacristia. Alguns dizem que é porque ele considerava uma obra incompleta se todas as paredes não estivessem pintadas. Um outro comentário que surgiu na época é que ele fez porque não sobrou espaço na capela para ele pintar outras coisas. Bastante curioso isso, porque ele escondeu a crucificação atrás do altar. E colocou a imagem de enforcado lá, que seria o Judas, né? A imagem de Judas. E algumas passagens aqui da traição e tudo, e dele sentado, então, já perante os apóstolos, né? Ele veio visitar a Santa Casa, acabou falando que aqui faltava amor nas pinturas, porque ele tinha feito em troca de pão e água. Os operários que tinham essa sede, essa vontade de mais conhecimentos, né, de uma ação mais estruturada, uma ação mais organizada, né, ter esse contato com o Betinho foi muito importante.